Você sabia que o evangelho pregado pelo Senhor Jesus é um evangelho de cooperação? Ele fala da ação de Deus, mas fala também da responsabilidade do homem de interagir corretamente com Deus. Esse é um assunto importante para o nosso entendimento e para a prática da vida cristã. E é disso que nós vamos falar nos próximos minutos. Fique comigo. Estou hoje em Roma e o cenário onde estamos é o Circo Máximo, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nos versículos 14 e 15, nós lemos: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui nós percebemos claramente dois aspectos. Jesus fala do que nós podemos classificar como um movimento de Deus. Qual é o movimento de Deus? Ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está se aproximando. Nós podemos também olhar para essa forma de dizer. Havia um entendimento claro, baseado nas Escrituras, de que o reino de Deus se manifestaria depois dos dias do Quarto Império Mundial. Isso se entendia a partir do livro de Daniel, quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor com uma estátua grande dividida em 4 tipos de metais diferentes. Daniel diz para ele: você é a cabeça de ouro, mas depois de ti virá um reino inferior ao teu. Ou seja, cada mudança de metal era uma mudança de reino. Porém, a palavra de Deus nos mostra essas 4 divisões indicando 4 reinos. E, de fato, só houve 4 impérios mundiais: Babilônia, os Medo-Persas, depois veio a Grécia de Alexandre o Grande e, por fim, o Império Romano. Nunca antes de Babilônia e nem depois de Roma conseguiu-se dominar o mundo. E a profecia dizia que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, o que falava de uma intervenção divina e não humana. Essa pedra era uma figura de Cristo, o Messias prometido e esperado. A pedra atingia a estátua nos pés. A estátua esmiuçava-se por completo. Então, aquela pedra crescia e se tornava uma montanha que enchia toda a terra. A interpretação é: nos dias do Quarto Império, Deus dará fim ao reino dos homens, ao domínio dos homens, para estabelecer o seu próprio reino. Jesus aparece no cenário justamente nos dias do Quarto Império, o Império Romano, dizendo: o tempo está cumprido. Ele estava se referindo a uma profecia. Ele diz: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está se aproximando, o reino de Deus está chegando. Ele fala de um movimento de Deus, o Deus que planejou o estabelecimento do seu reino, o Deus que anunciou e profetizou isso antecipadamente e que agora está se movendo na direção dos homens. Mas Jesus chama as pessoas a uma ação de correspondência com Deus, quando ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso me faz classificar o Evangelho pregado por Jesus como o Evangelho da responsabilidade. Um Evangelho que não apenas fala do que Deus está oferecendo, mas da responsabilidade do homem de corresponder com Deus, para que então aquilo que Deus oferece possa se concretizar, possa se materializar na sua vida. Esse evangelho pregado por Jesus não mudou, ainda é o mesmo. Hebreus 2:3 diz que a salvação foi inicialmente anunciada por Nosso Senhor e continuada depois pelos apóstolos. Foi Jesus quem ditou o que os apóstolos deveriam pregar durante os dias do seu ministério terreno e mesmo depois. A orientação é que pregassem o arrependimento. Aliás, a mensagem que precedia a chegada de Jesus por João Batista era de arrependimento. A mensagem de Jesus era de arrependimento e fé. E ele anuncia que os apóstolos deveriam fazer a mesma coisa. E fizeram tanto quando ele estava aqui, como depois dele ter sido assunto aos céus. Essa mensagem de arrependimento era um chamado para o homem estar exatamente nesse lugar de correspondência. E é muito importante que a gente reconheça que esse evangelho não mudou. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz ainda que um anjo enviado do céu vos pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, e diz que isso seja anátema, maldito. Não há possibilidade de um evangelho diferente. Digo isso porque hoje em dia as pessoas estão tentando pregar um evangelho diferente, que às vezes eu, de uma forma até sarcástica, chamo de um evangelho transgênico, alterado. Porque Jesus pregou o arrependimento, ele mandou os discípulos pregar o arrependimento. Ele disse que nós deveríamos fazer discípulos das nações, os gentios, os não-judeus, e ensiná-los a guardar tudo o que ele havia ordenado.
O mesmo evangelho pregado por Jesus deveria ser sustentado e praticado depois. E é esse evangelho pregado por Jesus que classificamos como o evangelho da responsabilidade. Nesse evangelho que não mudou, nós entendemos a necessidade de uma cooperação entre o homem e Deus. Por exemplo, quando falamos da questão do arrependimento, não dá para negar a responsabilidade humana. Em Apocalipse 2:21, Jesus, numa das cartas às igrejas da Ásia, referindo-se a uma mulher a quem ele denominou como Jezabel, ele diz: dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. De acordo com Jesus, querer arrepender-se é uma decisão da pessoa, não de Deus. Deus está manifestando bondade, a bondade envolve o tempo, a longanimidade para o arrependimento. Deus não apenas oferece tempo para que a pessoa se arrependa antes de ser julgada, Ele chama ao arrependimento. E Romanos capítulo 2, versículo 4 diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Há um ato divino para levar o homem ao arrependimento? Claro que sim. A oportunidade dada por Deus, a ação do Espírito Santo que convence do pecado, a paciência de não julgá-lo antes de primeiro dar tempo para ele, mas o movimento de Deus não é unilateral. O Senhor Jesus fala da necessidade de que do outro lado a pessoa queira arrepender-se. Porque arrependei-vos no imperativo do evangelho pregado por Jesus é algo que claramente é a responsabilidade do homem. Podemos falar a mesma coisa em relação à fé. Ela é responsabilidade humana. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. O crede no evangelho da pregação de Jesus mostra que era um imperativo. E isso não seria transferido para o homem se não fosse responsabilidade dele. Por outro lado, nós também reconhecemos que tem a participação divina. Em Romanos 12:3, a Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Em Efésios 2, a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Como Deus comunica esse dom? O livro de Romanos nos diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. Embora claramente a Bíblia diz que nem todos que ouvem se permitem crer, porque há necessidade de corresponder com aquele investimento de Deus que libera a fé. Decidir acreditar é responsabilidade do homem. E a mesma coisa pode ser dito até na questão de uma frutificação ministerial, das obras, do trabalho para Deus. É responsabilidade humana, sim. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Paulo diz isso em 1 Coríntios 3:9. Ele também faz essa afirmação em 2 Coríntios 6:1, mas em Marcos 16:20, a Bíblia diz que quando os apóstolos saem pregar o evangelho, que era o ato de cooperar com Deus, a Bíblia diz assim: cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Enquanto eles pregavam para cooperar com Deus e a sua missão, Deus também cooperava com eles. Na frutificação do ministério, nós temos uma cooperação do homem para com Deus, mas também de Deus para com o homem. Porque o evangelho pregado por Jesus, que não mudou, é um evangelho de interação. Ele nunca nega aquilo que Deus pode fazer. Ele nunca nega a graça e o favor da parte de Deus, sem o qual jamais experimentaríamos algo de Deus. Se o evangelho não é uma ação unilateral de Deus de um lado, também não é unilateral do homem da outra parte. Não estou falando de simplesmente sozinhos tentarmos viver tudo isso, mas de interagir com Deus. Esse entendimento é necessário, porque a palavra de Deus nos mostra que o homem pode atrapalhar a ação divina. Aquilo que é disponibilizado por Deus pode ser, de fato, comprometido e sabotado pelo homem. Por exemplo, como Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança, em perfeita conexão com Deus, para manifestar essa imagem na terra. O que Adão fez? Pecou. Qual a consequência disso? Sabotou o plano e o propósito de Deus. Ele morreu espiritualmente. E com essa morte, ele traz dano para toda a humanidade. Ao longo das Escrituras, vamos encontrando vários exemplos de que, de fato, o homem pode comprometer a ação de Deus na sua vida. E nós precisamos desse tipo de entendimento. Em relação à salvação, por exemplo, 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se dependesse de Deus e do movimento de Deus, todos seriam salvos. No entanto, nós vemos que há pessoas que não querem se arrepender, se recusam a crer e não cooperam com Deus para a sua própria salvação. Podemos falar do próprio exemplo de fé que já demos. Em Hebreus 11:6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, o que mostra a vontade de Deus de que o homem tenha fé. Por outro lado, o Senhor Jesus, em Marcos 16:14, lançou no rosto dos discípulos a incredulidade deles, o não terem crido naquilo que havia sido dito. E ele não censuraria uma falta de fé
Se a única responsabilidade do homem de ter fé dependesse de Deus, não haveria necessidade de censura, repreensão, nem mesmo juízo. A Bíblia diz que os que creem serão salvos e os que não creem condenados, porque com falta de fé o homem sabota aquilo que Deus oferece. Se não compreendemos a responsabilidade do homem dentro do Evangelho de cooperar com Deus, não haverá dedicação alguma. Eu sei que não é a nossa dedicação que nos leva a viver o que Deus tem. Nós precisamos entender que é por arrependimento, por meio de fé, que entramos na graça de Deus que nos oferece os seus depósitos. Isso não significa que não haja responsabilidade do homem de arrepender e crer para entrar na graça e que depois ele não deva corresponder da melhor forma possível. Um dia alguém me perguntou, sua filosofia de dedicação na vida cristã é porque você acha que tem que merecer o que Deus fez? Eu disse de forma alguma. Eu não mereci nada do que Ele fez, mas justamente por causa da sua imensa graça, eu acredito que Ele merece o melhor de mim. Eu não dou o melhor de mim por acreditar que isso me faz merecer algo da parte de Deus. Eu dou o melhor de mim porque eu acredito que Deus merece isso de cada um de nós, por conta de tudo aquilo que Ele fez em nosso favor. Muitas pessoas estão transferindo tudo para Deus. Se tudo fosse responsabilidade de Deus, não haveria julgamento no final das coisas. Entenda, assuma e pratique a sua responsabilidade na caminhada cristã.